É inacreditável. Chega a doer no peito. Em um país onde se fala tanto sobre democracia, liberdade e justiça, a gente se depara com uma cena que parece saída de um roteiro de ficção. Mas, infelizmente, é realidade. Hoje, o Brasil viu um pai, ex-presidente da República, precisar de autorização judicial para comemorar o aniversário de 15 anos da própria filha dentro de casa. Sim, você ouviu direito. Alexandre de Moraes autorizou Jair Bolsonaro a celebrar o aniversário da Laurinha, sua filha, dentro da prisão domiciliar, com apenas 8 convidados, sem celulares e com revista na entrada e na saída. É o tipo de notícia que faz o brasileiro médio parar e pensar: até onde vai o poder? E onde começa a humanidade? Mas antes de continuar essa história que está dividindo e revoltando o país, eu quero pedir a você, que acompanha esse canal e busca entender a política brasileira sem filtro. Deixe seu like agora mesmo. Se inscreva no canal e ative o sininho porque aqui a gente fala o que muitos não têm coragem de dizer, mas sempre com responsabilidade e respeito. E claro, quero saber sua opinião sobre esse episódio. Então, assim que terminar de assistir, corre para os comentários e diga o que você pensa sobre tudo isso. Agora vamos direto ao ponto. Hoje é um dia que deveria ser de alegria. Laurinha Bolsonaro completa 15 anos. Uma data simbólica, marcante na vida de qualquer menina. A festa de debutante, o vestido, o sorriso, a dança com o pai, são momentos que ficam guardados para sempre no coração de uma família. Só que desta vez, a celebração veio com uma mancha triste. Bolsonaro está em prisão domiciliar e precisou pedir autorização a Alexandre de Moraes para participar do aniversário da própria filha. O ministro autorizou o encontro, com restrições. Apenas 8 pessoas puderam estar presentes. Nenhum celular, nenhuma gravação, nenhuma liberdade real. Todos os convidados foram revistados antes de entrar e depois de sair da casa. Uma comemoração vigiada, silenciosa e, acima de tudo, simbólica. Não estamos aqui para defender ou atacar ninguém, mas para refletir. O que essa cena diz sobre o momento que o Brasil está vivendo? Que tipo de país se tornou o nosso, onde até o afeto precisa de despacho judicial? Pense por um instante. Não estamos falando de um criminoso perigoso, de alguém flagrado cometendo um delito em flagrante, de um foragido da justiça. Estamos falando de um ex-presidente, que ainda nem foi indiciado no inquérito que o mantém recluso. Alguém que, certo ou errado, tem uma base política gigantesca, milhões de eleitores, e um papel histórico no cenário nacional. E mesmo assim, teve que pedir permissão para abraçar a filha no aniversário dela. A imagem que surgiu dessa pequena comemoração é simples, quase modesta. Uma mesa pequena, bolo, poucos pratos. Bolsonaro, de terno, tentando manter a postura. Michele, ao lado, segurando firme a emoção. E Laurinha, a menina que hoje deveria estar dançando, sorrindo, celebrando a vida, apagando as velas rodeada de amigos, mas que, em vez disso, soprou as velas cercada de policiais, restrições e silêncio. Michele Bolsonaro, ao compartilhar essa única foto nas redes sociais, escreveu um texto que tocou fundo no coração de muita gente. Ela falou de dor, de injustiça, mas também de fé. Disse que confiava em Deus, que tudo vê, tudo sabe e que é justo. E terminou dizendo que orava para que a filha entendesse que a verdadeira alegria vem do Senhor. É impossível não se emocionar ao ler algo assim. Não importa de que lado político você esteja, direita, esquerda ou centro. Há algo universal nessa cena. O amor de um pai e de uma filha, que por força do destino e das circunstâncias políticas, foram separados por barreiras invisíveis. Mas também é impossível ignorar o que isso representa. Porque o que aconteceu hoje é, sim, um retrato do Brasil de 2025. Um país em que a política parece ter ultrapassado os limites da razão, onde o que deveria ser um processo jurídico virou um espetáculo midiático, e o que deveria ser humano virou burocrático. Alguns vão dizer, mas a lei é para todos. Outros vão retrucar, mas a lei também deve ter limites. E é nesse choque de visões que o Brasil se encontra hoje. É nesse ambiente polarizado que uma menina de 15 anos precisou apagar as velas do bolo com o pai sob vigilância. E sabe o que é mais triste? É que, independente de quem esteja certo ou errado, as crianças e as famílias acabam pagando o preço da guerra política. Agora, eu quero saber o que você pensa sobre isso.
É um caso de excesso do judiciário? Ou é simplesmente a lei sendo aplicada a quem quer que seja, inclusive a ex-presidentes? Deixe seu comentário, de verdade, com respeito, com argumentação, porque é assim que a gente faz política de forma madura, debatendo ideias, não pessoas. Mas vamos olhar um pouco mais de perto essa situação. Desde agosto, Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. Não pode dar entrevistas, não pode fazer declarações públicas, não pode participar de eventos. Vive sob vigilância. A cada pedido para sair de casa, precisa de autorização judicial. E o aniversário da filha não foi exceção. Alexandre de Moraes permitiu, mas com controle total. Foi como um gesto de tolerância controlada, uma concessão mínima dentro de um cenário de restrição máxima. E essa decisão expõe uma ferida aberta na política brasileira, a questão da liberdade e dos limites do poder. Porque quando um ministro precisa autorizar um pai a participar do aniversário da filha, a pergunta que ecoa é: estamos fazendo justiça ou criando humilhação? E se fosse o contrário? E se fosse outro político, de outro espectro ideológico passando por essa situação? Será que a reação seria a mesma? Será que a mídia trataria o assunto da mesma forma? Essas são perguntas que valem ouro e que merecem ser discutidas com seriedade. O mais impressionante é que, diante de tudo isso, a imagem que circulou do aniversário é singela. Uma foto simples, discreta, sem luxo, sem ostentação. Apenas um pai, uma mãe e uma filha, tentando manter um pouco de normalidade em meio ao caos político e jurídico. E por trás dessa imagem, uma mensagem poderosa. O poder pode controlar o corpo, mas não controla o afeto. É nesse ponto que o debate precisa ir além da política. Porque a questão aqui não é apenas sobre Bolsonaro, Moraes ou o embate entre executivo e judiciário. É sobre até que ponto o Estado pode intervir na vida privada de um cidadão, mesmo que esse cidadão seja um ex-presidente. E antes que alguém diga "ele merece", é bom lembrar: o Estado democrático de direito se constrói justamente quando os direitos de todos são respeitados, até mesmo daqueles de quem discordamos. O caso da Laurinha expõe um dilema moral. E esse dilema vai muito além das disputas partidárias. Vai até o coração de cada pai, de cada mãe, que entende o que significa ver o filho triste e não poder fazer nada para mudar aquilo. E é por isso que essa história mexeu tanto com o Brasil. Porque não é só política. É pessoal. É humano. A foto de Laurinha e Bolsonaro é o retrato de um país dividido, ferido e cansado. Um país onde cada gesto vira disputa, cada decisão vira campo de batalha, e até uma festa de aniversário pode se tornar símbolo de um embate entre instituições. Mas talvez, justamente nessa simplicidade, nesse bolo simples, nessa sala silenciosa, nesse abraço contido, esteja uma mensagem de esperança. A mensagem de que, apesar de tudo, a família, a fé e o amor resistem. E é nesse ponto que eu quero encerrar essa reflexão de hoje. Não importa de que lado você esteja. Se você acredita que Bolsonaro é vítima ou culpado, se acha que Moraes é herói ou vilão, o importante é entender que o Brasil precisa reencontrar o equilíbrio. A justiça precisa ser firme, sim, mas também precisa ser humana. O poder precisa ser exercido, mas com limites, e as famílias precisam ser respeitadas, independentemente de ideologia. Então eu deixo aqui o convite. Vamos conversar sobre isso. O que essa situação representa para você? Foi justiça ou foi humilhação? Foi cumprimento da lei ou excesso de poder? Escreve aí nos comentários. Quero ler sua opinião. Quero ver o debate acontecer. O canal é um espaço para todos, de todas as visões políticas, desde que o respeito venha em primeiro lugar. E claro, se você gostou dessa análise, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Ajuda demais o canal a crescer e a levar esse tipo de discussão para mais pessoas. E mais importante, ajuda a construir um espaço onde o brasileiro possa pensar, refletir e se expressar livremente. Porque no fim das contas, é disso que se trata: liberdade. E talvez, no meio de tantas restrições, essa seja a maior lição que o aniversário da Laurinha nos deixou hoje. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. A sua opinião importa. O debate é nosso.